certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Isaías capítulo 30, versículo 19. O grande pecado do homem é a sua alienação de Deus. Ele tem dito em seu coração: não há Deus, e em sua vida ele trabalha para fugir da presença divina. A viagem para o país distante não é feita apenas por causa da vida desregrada, mas para que ele possa sair da casa do seu pai. Alguém poderia pensar que o homem tornaria para o Senhor no dia da angústia, como disse Oséias: na sua aflição, eles vão procurar-me mais cedo. Mas isso, infelizmente, não ocorre na verdade e com sinceridade, pois muitas vezes o pecador segue o exemplo de Acás, de quem está escrito: no tempo da sua angústia, transgrediu ainda mais contra o Senhor. Todas as provações e dificuldades do mundo não irão, por si mesmas, levar um homem a Deus, mas em vez disso, o apressarão para a rebelião, o desespero e a dureza de coração. O homem vai olhar para todas as direções antes do que olhará para Deus. Ele vai antes, como Saul, procurar a ajuda de uma bruxa ou de um demônio para buscar o Deus vivo. Ele vai, sim, fazer uma aliança com a morte e uma aliança com o inferno, do que transformar o seu coração para o seu melhor amigo e ajudador. Está escrito: ai dos que descem ao Egito para buscar socorro, e que se estribam em cavalos, e têm confiança em carros e nos cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Vão é o aviso, pois o homem ainda se inclina sobre um braço de carne e confia numa coisa tola e fantasiosa, em vez de confiar no Deus Todo-Poderoso. O homem muda totalmente a sua posição de confiança, muitas vezes, e agora depende disto e depois daquilo. Nem é somente quando ele é enganado que ele persiste na sua insensatez, pois continua na mesma. Quando ele sabe que pagou caro por sua loucura e tem sido empobrecido por gastar seu dinheiro naquilo que não é pão. O Egito esvaziou o seu tesouro e não lhe deu qualquer ajuda. Ele tem pensamentos dolorosos, usa sua força mental, faz esquemas. Ele se preocupa-se em encontrar em suas confidências carnais alguns poucos consolos, e assim gasta sua vida e seca até a medula dos ossos em busca na criatura daquilo que pode tão facilmente ser encontrado no Criador. Mesmo quando empobrecido e desgastado com incredulidade, o homem não vai olhar para o Senhor. Mesmo assim, ele adora alguma coisa nova que lhe promete assistência. Ele parece ansioso e disposto para ser enganado. Se, enfim, toda a confiança carnal é excluída por pura incapacidade de toda a esperança, ele vai deitar e morrer antes do que buscar o Senhor. Ele sofre, quão cruelmente, pelas alegrias vãs em que confiava, mas que ainda as perseguiria se pudesse. Ele vai mais cedo perecer com fome do que confessar o seu pecado contra o céu e começar a viver pela fé em Deus. Este é o fruto da queda, a evidência negra da nossa depravação, a mãe fecunda de destruição. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Devemos ter algo para confiar. Aquilo que possamos ver com os nossos olhos e apalpar com as nossas mãos, no Jeová invisível, não podemos confiar, e ainda assim, sozinho, é o Deus vivo e verdadeiro. Que fôssemos sábios, que entendêssemos e disséssemos isso em nossos corações. Vinde e tornemos para o Senhor,
porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Agora, todo esse tempo, enquanto o homem está lutando para ficar longe de Deus, o Senhor está disposto o suficiente para recebê-lo, perdoá-lo, para abençoá-lo e enriquecê-lo com toda a alegria. Nem somente está disposto, mas é capaz, plenamente capaz, de ajudar o coração perturbado em cada dificuldade e confortar debaixo de toda a angústia. Por isso que o Senhor espera para que possa ter misericórdia, e ele é exaltado por mostrar misericórdia. Se a falta de vontade fosse da parte de Deus, poderíamos muito facilmente compreender e, em certa medida, justificar a falta de vontade dos homens para voltar-se para Deus. Mas quando o Senhor incentiva o homem a retornar, convida-o, arrasa-o com ele, suplica-lhe e faz todos os preparativos para a sua recepção. Por que então é que o homem ainda se recusa? Seu Senhor deu ricas promessas de toda a ajuda que ele possa desejar, e é ingratidão imperdoável e obstinação perversa por parte do homem que ainda persiste em se manter distante do seu Criador. Ele escolhe perecer para sempre, antes do que confiar no seu Deus. Não é este o caso de alguns que leem estas minhas palavras? Desejo neste momento expor a graça de Deus e a sua prontidão para ouvir o clamor dos necessitados, com a esperança de que alguns aqui presentes que possam ter esquecido isso, possam ouvi-lo e serem encorajados a dizer: eu me levantarei e irei ter com meu Pai. Ao tentar expor a graça transbordante do Senhor nosso Deus, vou em primeiro lugar falar sobre o fato de que esta garantia é particularmente adequada para certas pessoas. Ele certamente se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Isto é aplicável e confortável para todas as pessoas aflitas. Para os tais eu me dirijo. Você que está deprimido neste momento pela dor pesada. As coisas têm ido mal com você e não prospera nos negócios. Ou está doente no corpo, ou um ente querido está em casa definhando. Não admira que esteja se sentindo extremamente sobrecarregado em espírito. Ao mesmo tempo, você está pouco à vontade quanto ao seu próprio estado. O ferro está entrando em sua alma. Enquanto atravessa essa escuridão, você será fortemente tentado a pensar duramente de Deus e culpá-lo pelos problemas que agora o cercam. No entanto, isso só vai piorar as coisas e aumentar o seu pecado e sua tristeza. Talvez também você estará pronto para se desesperar e dizer: não há esperança. Estou tomado como em uma rede e não há escapatória para mim. Possivelmente, você estará pronto para tentar algum método errado por meio de ajudar a si mesmo das presentes angústias. Satanás irá sugerir a você caminhos desonestos, impuros ou imprudentes, que possuam alguma sombra de alívio. Este é o seu perigo neste momento, e compadecido de você, o Senhor nos convida a assegurar-lhe que há um caminho muito mais sábio aberto para você, ou seja, voltar-se para Ele, pois Ele vai compadecer de você com a voz do seu clamor, e quando Ele ouvir, Ele irá lhe responder. Existe ajuda em Deus para a sua provação presente, qualquer que seja a forma que ela assuma. A infinita sabedoria entende isto e o poder infinito pode ajudá-lo através disso. Deus pode retirar de você o que está sofrendo, ou pode prevenir a ocorrência daquilo que você teme. Ou, se em sua sabedoria divina, Ele vê a necessidade de fustigá-lo com a vara, Ele pode permitir que você o suporte e assim o faça retornar para o seu bem eterno.
Esteja bem certo de que ele não aflige nem entristece os filhos dos homens, ou tem qualquer prazer em suas tristezas. Ele se compadece daqueles que estão aflitos, pois é muito sensível e cheio de compaixão, e está sempre pronto para socorrer o sofrido. Há uma razão para a aprovação pesada que agora você está experimentando. Dependa disso e não se queixe. O Senhor não está agora lhe visitando com ira, mas com bondade em sua severidade. Você não pode acreditar nisso? É realmente assim, e sua força, o seu conforto, a sua libertação final de tudo isso virá através do seu conhecimento que isso é verdade e quando agir em conformidade, entregando-se a Deus e confiando nele na provação, você obterá libertação, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Diga, a partir deste momento: meu Pai, eu vou procurá-lo, e você será meu guia. Por meio de Jesus Cristo, seu Filho, vou me aproximar de você, confiando em seu sangue precioso. Ajuda-me e livra-me. Você deve encontrá-lo pronto para perdoar e salvá-lo, e viverá para louvar aquele cuja misericórdia dura para sempre. Deixe-me sussurrar em seus ouvidos a doce certeza do texto. Certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. A segunda classe de pessoas a quem o texto será muito aplicável é constituída por aqueles que estão preocupados por causa do pecado. Pecadores que estão começando a sentir a iniquidade de seus pecados, que estão neste momento sendo derrubados com um sentimento de culpa e com o medo da punição. Agora, a fim de escapar do pecado e do castigo, a primeira coisa a fazer é voltar para o seu Deus, a quem você ofendeu, pois somente Ele pode perdoá-lo. Deve haver um retorno em arrependimento e um olhar dos olhos da fé para Deus em Cristo Jesus, ou você vai morrer em seus pecados. Uma aceitação alegre lhe espera. Se você voltar para a casa de seu pai, ele não vai censurar-lhe por seus erros, mas tirará os trapos e lhe vestirá com o melhor manto da justiça de Cristo. Ele vai encher a casa com músicas e se deleitará em ti. Você não precisa fazer nada para tornar o Senhor propício, pois Ele já é amor. Você não precisa se submeter a penitências, nem passar pela angústia grave do Espírito, a fim de tornar Deus mais misericordioso, pois a sua graça abunda. Em Cristo Jesus, o fluxo de amor divino flui livremente, rápida e ricamente para o pior dos homens. Somente volte para Deus, contra quem tinha transgredido, reconhecendo a sua transgressão e colocando a sua confiança nele através de Jesus Cristo, seu Filho. E ele certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Se você olhar para a sua própria sabedoria, é evidente que você não pode guiar o seu próprio caminho através do deserto sem caminhos da vida. Qual é a sua sabedoria, senão a essência da loucura? Volte então, com confiança infantil, a Deus. Venha, crente, para o mesmo lugar onde sua vida espiritual começou a encontrar a força, a sabedoria, o descanso e tudo no Deus vivo. Que este versículo sorria para você e lhe dirija para Deus. Ele certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Esta certeza que aqui é citada está muito firmemente fundamentada. As palavras do nosso texto não são de velhas fábulas, não são um conto bonito que as mães às vezes dizem a seus filhos, uma história feita para agradá-los, mas que não é verdade.
O texto não é ficção, é um dito fiel da boca de Deus. Ele vai se compadecer de você. Qual, então, é o fundamento desta certeza? Em primeiro lugar, eu diria, a base do nosso conforto é encontrada na promessa comum de Deus, como mencionada no texto e em muitas declarações semelhantes, que estão espalhadas por toda a Escritura. Você quer saber por que devemos voltar para Deus e confiar nele? É porque assim diz o Senhor, que não pode mentir nem mudar. Ele certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Isto é uma parte de sua palavra infalível, não é? É verdade. Então você não tem nenhuma dúvida sobre que seja assim. Venha, então, com sua Bíblia aberta, coloque o dedo sobre as palavras e diga: eu creio que Deus está aqui declarando sua disposição de ser muito gentil para comigo, ouvir a minha oração. Agora, o que mais você precisa? Será que uma criança precisa de qualquer garantia melhor do que a palavra de seu pai? Será que um verdadeiro discípulo necessita de qualquer evidência mais forte do que a promessa do seu mestre? Está escrito: isto não é o suficiente para você? Vá de joelhos e implore o cumprimento dessas palavras de Deus de uma vez. Se o seu amigo tinha dito: eu vou conceder o seu pedido, e você não acredita nele? Não duvide então do seu Deus, do seu Pai. Ele nunca lhe deu motivos para desconfiança da sua palavra. Não são todas as suas promessas fiéis? Venha então, a garantia está bem fundamentada. Se houvesse apenas essa promessa, ela seria o suficiente. Mas veja quantas existem. As graciosas promessas da palavra de Deus são tão numerosas como as estrelas que iluminam o céu. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Minha graça é suficiente para você. Não tenha medo, eu vou te ajudar. Aquele que crê não será confundido. Confia no Senhor e faz o bem. Então você deve morar na terra e verdadeiramente será alimentado. Eu não preciso citá-las, porque você as conhece bem e seu número é muito grande. Mas todas elas são feitas à fé e nenhuma delas à incredulidade. Tenha fé nisto e creia no seu Deus e que a sua palavra deve ser cumprida em sua experiência feliz. Um segundo terreno sobre o qual essa garantia está construída é a natureza da graça de Deus. O texto dá a entender isso. Ele vai se compadecer de você. É a natureza de Deus. O Deus de Israel é muito generoso em suas relações. Ele abre as mãos e supre as necessidades de todos os seres vivos. Ele é o Deus de graça. Ele também não para por aí, pois enquanto é generoso para as suas criaturas carentes, ele também é misericordioso para com as suas criaturas pecadoras. O julgamento é a sua estranha obra, mas tem prazer na misericórdia. Nada lhe agrada mais do que passar sobre a transgressão, a iniquidade e o pecado. Para que ele pudesse usar o seu atributo de misericórdia, ele sacrificou o amado de sua alma, o seu próprio Filho Jesus. Ele o entregou por todos nós, para que pudesse ter misericórdia de nossa raça culpada. Isso é certo quanto ao caráter de Deus, que é rico em amor, graça e misericórdia, para que ele tenha misericórdia daqueles que o buscam. Vamos buscá-lo de uma vez, cada um de nós. Além de tudo isso, ele prometeu dar o Espírito Santo para ajudar na oração, ajudando as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ele iria dar o Espírito Santo e ainda fazer com que a oração seja ineficaz? Isto não é concebível. Deleita a Deus ouvir os clamores de suas criaturas. Quando ele ouvir tuas orações, ele vai te responder. É o que diz o texto. Será que ele não disse: antes de clamarem eles,
eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei? Que o Espírito Divino lhe ajude a orar neste dia. Se você orar e confiar neste dia, será para você como o início do dia, e de agora em diante você deve deliciar-se na abundância de paz. Ó crente, deve ser verdade para você. Sua alma repousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Que o bom Espírito do Senhor derrame sobre você tal graça, que será abençoado e se tornará uma bênção para os outros. Você deve caminhar alegremente diante do Senhor nesta terra dos moribundos, e em seguida deve permanecer com Ele para sempre, acima na terra dos vivos. Deus abençoe a todos por amor do seu nome. Amém.